Fala, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, professor Ronaldo Rolim, iniciando as aulas de Direito Constitucional e como não poderia deixar de ser, nós vamos começar aqui com a questão dos princípios fundamentais, o título 1 da Constituição, que abrange os artigos 1º a 4º. Muita atenção aqui, porque muita gente pergunta, professor, qual é a importância destes princípios, destes artigos? Olha, é o seguinte, primeiro, porque pode cair ou não no seu concurso, na sua prova, é claro. Tem muito concurso que cobra, tem concurso que não cobra. Mas quando a Constituição fala em princípios fundamentais, eu gosto de fazer um comparativo nas minhas aulas, quem já foi meu aluno, quem não foi, fazer esse comparativo aqui com uma empresa. Numa empresa, você vai saber ali qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores daquela empresa. E é algo semelhante. Quando a Constituição coloca os princípios fundamentais, ela apresenta à sociedade brasileira, a toda a comunidade internacional, inclusive, quais são os seus fundamentos, quais são os seus objetivos, quais são os princípios que a regem nas relações internacionais. E isso é muito, mas muito importante. E para fins de prova, eu trago aqui, obviamente, estes artigos e nós vamos trabalhar aqui. Só um detalhe. Nós vamos trabalhar primeiro os artigos 1º, 3º e 4º, e eu deixo o artigo 2º por último, por uma questão didática, pensando em você. É óbvio. Então vamos aí para a tela. Artigo 1º da Constituição, olha aí. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, os fundamentos, muita atenção a isso daqui. Só um detalhe. República Federativa, forma de governo, república, forma de Estado, federação, união indissolúvel dos estados e municípios. Então, olha, república é a forma de governo, forma de governo. Tem um mnemônico que o pessoal usa que é fogo na república, forma de governo, república. E federação, FE, de forma de Estado. Tenha fé na federação, fé de federação, ok? Tem outro também que cobra, que é o sistema de governo, que é o presidencialismo. Sobre sistema de governo, nós vamos deixar para a aula própria de poder executivo. Então, forma de governo, república. Forma de Estado, federação. E essa federação é formada pela união indissolúvel, aqui é a questão do Pacto Federativo. Nós vamos ter uma aula para falar sobre a organização do Estado e nós vamos abordar esta federação com propriedade, ok? Mas sabe que a nossa federação ela é indissolúvel e a união dos estados, municípios e do Distrito Federal. Então o Brasil é formado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios e os seus fundamentos são 5. Olha aí na tela, incisos 1, 2, 3, 4, 5. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e os valores sociais da livre iniciativa, né? Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Professor, por que é que o senhor sublinhou isso daqui? Porque tem um mnemônico que facilita bastante o aprendizado. Você precisa saber quais são os fundamentos sociediva plus soberania, cidadania, dignidade, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Muita atenção a isso. E continuando o estudo do artigo 1º, nós temos aí, passei demais, nós temos aí o parágrafo único. Todo poder emana do povo. Então o povo é o real titular do poder aqui no Brasil, que o exerce por meio de representantes eleitos, são os nossos governantes, os nossos chefes do poder executivo, os nossos parlamentares, ou diretamente nos termos desta Constituição. Esse parágrafo único do artigo 1º ele é muito importante, porque ele vem falar do nosso tipo de democracia. A democracia brasileira. Então, vou colocar aqui, a democracia brasileira, ela é chamada de democracia participativa, deixa eu escrever aqui, participativa, ou democracia semi-direta, ou semi-indireta, dá no mesmo, democracia participativa ou semi-direta. Por quê? Porque nós temos aqui dois tipos de utilização do poder pelo povo. Quando se fala de representantes eleitos, é a forma de utilização indireta. Com elementos de democracia direta. Está aqui.
ou diretamente nos termos da Constituição. Lá na Constituição, no artigo 14, ele vai dizer quais são essas formas de exercício do poder diretamente pelo povo. Nós vamos ter aqui o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Mas sobre plebiscito, referendo e iniciativa popular, nós vamos deixar para a aula de direitos políticos. Aqui é importante você saber que a nossa democracia é chamada de democracia participativa ou semidireta. É a eleição de representantes ou, nos termos da Constituição, utilização do povo de forma direta, a utilização do poder pelo povo de forma direta, através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Muita atenção a isso. E aí nós passamos para o estudo do artigo 3º, porque o artigo 3º ele vai trazer os objetivos. Olha aí na tela. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Cuidado, objetivos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, muita atenção a isso. Isso daqui são os objetivos. Por que é que eu estou chamando muita atenção? Porque lembra do artigo 1º que nós tratamos sobre os fundamentos soci diva plu? Pois é, tem muita questão, muita, que vai tentar lhe confundir. Quais são os fundamentos? Quais são os objetivos? E aqui você não pode esquecer, tá certo? Eu trouxe para facilitar a sua vida esse esqueminha aqui, ó. Fundamentos soci diva plu. Quais são os 5 fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Já os objetivos são traduzidos através desse mnemônico para você facilitar a memorização. Costumo brincar aqui que a nossa Constituição ela prevê que um dos objetivos é a conga. A música Conga La Conga pode parecer meio esdrúxulo, meio ridículo, né? Uma palhaçada, mas ajuda bastante. A conga está na Constituição, aonde nos objetivos. Um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a conga. Brincadeiras à parte, está aqui, ó. De construir uma sociedade livre, justa e solidária. De garantir o desenvolvimento nacional. De erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cuidado que tem questão que troca, viu? Erradicar as desigualdades sociais e regionais e reduzir a pobreza e a marginalização. Não. É erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Cuidado, que às vezes tem questão que cobra isso, tá? Troca, tentando lhe colocar em pegadinha. E o P de promover o bem de todos. Fica outra dica aqui, além desse mnemônico, soci diva plu e conga, né? Quem sabe a conga nunca erra a prova. Quem sabe a conga nunca erra a prova. Conga erra pró. Quem sabe a conga nunca erra a prova. Então vamos lá, brincadeiras à parte, fica outra dica. Os fundamentos que estão no artigo 1º, todos eles começam com substantivos. Olha só, soberania, cidadania, dignidade, valores, pluralismo. Enquanto os objetivos são verbos, construir, garantir, erradicar e reduzir, promover. Então, cuidado com isso, fica outra dica. Fundamentos, soci diva plu. Objetivos, quem sabe a conga, não erra a prova. Quem sabe a conga, não erra a prova. Construir, garantir, erradicar e promover. Bacana? Então, fica com isso daí na cabeça para você não errar questão boba de princípios fundamentais. Continuando aqui, nós vamos falar do artigo 4º. O artigo 4º, muito importante, ele traz os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Olha só, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional, prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos. Cuidado que tem questão que traz prevalência dos direitos fundamentais. Não. Prevalência dos direitos humanos, direitos fundamentais e direitos humanos. Cuidado para não fazer essa diferenciação. Então, para não cair em pegadinha dos direitos humanos. E aqui são 10 incisos, mas para facilitar o artigo 4º,
Eu gosto muito desse mnemônico que traz as iniciais da palavra. Tem gente que faz música, tem gente que coloca uma frase enorme que às vezes não ajuda. Eu sou bem direto, ok? Para mim é o famoso in pré-alto. In pré-alto. Professor, in pré-alto o in pré-alto ele traz os 3 primeiros princípios das relações internacionais: independência nacional, prevalência dos direitos humanos e a autodeterminação dos povos. In pré-alto. Por que é que eu estou falando isso? Eu acabei de dizer que são 10 incisos, 10 princípios das relações internacionais. Tem muita questão que troca fundamentos com objetivos, só que tem questões que tentam dificultar mais um pouco, trocando fundamentos, objetivos e princípios das relações internacionais. Por isso que você não pode se dar ao luxo de errar uma questão sobre esse tópico, porque esse é um tópico fácil, desculpe a sinceridade, mas é um tópico fácil. Sócio de Vaplu, a conga e o in pré-alto, tem que saber o in pré-alto. Tá, professor, descobri os 3 primeiros princípios. Quais são os próximos? Continua, próxima tela. Eu trago os outros 7. Não intervenção, aqui ó, não intervenção. Igualdade entre os estados, eu vou escrevendo aqui as iniciais, igualdade entre os estados, defesa da paz, vou colocar aqui o Ezinho, que ficou faltando a pezinha, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, e por último nós temos aqui concessão de asilo político. Então eu gosto aqui, ó, o primeiro que nós vimos, in pré-alto, não foi? O in pré-alto. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos. E a gente vem não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. Ni de sorecoco. Professor, que estranho, é feio? É, mas funciona. In pré-alto, ni de sorecoco. Funciona. Olha só, e tem uma historinha. Se o Brasil acredita na não intervenção, é porque ele acredita que todos os estados são iguais entre si. Não interessa se um é mais forte militarmente ou economicamente falando. E igualdade, por isso não há intervenção. E o Brasil, ele é da paz, ele defende a paz acima de tudo. Por isso, se ele defende a paz, ele defende a solução pacífica dos conflitos. O Brasil, ele é de boa, pessoal, na comunidade internacional. Por isso que ele repudia o quê? Terrorismo e racismo. Cuidado com isso. Inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Lindo, né? A pessoa estava inspirada. E por último, concessão de asilo político. Fazer só uma observação em relação à concessão de asilo político, que a concessão de asilo político é ato de soberania nacional. É ato de soberania. Significa dizer que o Brasil concede asilo político se quiser. E uma vez concedido, ele pode retirar, se assim ele bem entender. Então, concessão de asilo político, a pessoa não tem direito a isso. E uma vez que tenha sido dado a ela asilo político, ela não tem direito de permanecer com esse asilo político para sempre. O Brasil pode mudar o seu entendimento em relação à concessão de asilo político, ok? Então vamos lá. Fundamentos, deixa eu passar aqui para mim. Fundamentos, sócio de Vaplu. Objetivos, a conga. Quem sabe a conga não erra a prova. Construir, garantir, erradicar, reduzir, promover. E por último, nós temos os princípios das relações internacionais. In pré-alto, ni de sorecoco. In pré-alto, independência nacional, prevalência dos direitos humanos e autodeterminação dos povos. Ni de sorecoco, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Ni de sorecoco, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político, que é ato de soberania nacional. Muito bem, voltando aqui então à tela, a gente vai ter o artigo 4º, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. E isso daqui é a base do nosso Mercosul, que foi fundado lá em 1991 pelo Tratado da Assunção, tá certo? Mercosul, peraí, eu escrevi errado Mercosul. Peraí, aqui.
Mercosul, deixa eu colocar melhorzinho. Mercosul, tá certo? Tratado de Assunção de 1991. Então, a base do Mercosul está no parágrafo único do artigo 4º. E, como eu disse no início da aula, nós falamos do artigo 1º, do artigo 3º e do artigo 4º. Ficou faltando quem nos princípios fundamentais? Ficou faltando o artigo 2º, tá aí na tela. São poderes da União, e aqui ela colocou da União, não falou dos estados, nem do Distrito Federal, nem dos municípios, mas isso a gente vai ver em outro momento. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Deixa eu colocar aqui, independentes e harmônicos, independência e harmonia entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Sobre esse artigo 2º, que fala da separação de poderes, e a separação de poderes ela é cláusula pétrea. O que significa isso? Significa dizer que se a Constituição for alterada através de emenda constitucional, essa emenda constitucional não pode extinguir, não pode acabar com a separação de poderes. A separação de poderes é uma pedra de toque, é algo super importante que não pode ser retirado do texto constitucional. E o que é que você precisa saber sobre o artigo 2º? Duas coisinhas, funções típicas e atípicas e o famoso sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, a depender do concurso como é que ele vai cobrar. Professor, como assim? Funções típicas e atípicas. Essa questão da separação de poderes começou lá com Aristóteles. Muita gente pensa que foi com Montesquieu. Não, mas o primeiro a pensar foi Aristóteles, no seu livro A Política. E depois foi retomado e ampliado por Montesquieu. Então começou com Aristóteles e depois foi com o Barão de Montesquieu. No seu célebre livro, né, a separação dos poderes. Seu célebre livro do Espírito das Leis. Perdão, já ia esquecendo o livro. Do Espírito das Leis. Né, de Esprit de Loi. Então o Espírito das Leis de Montesquieu foi que reacendeu e ele ampliou a questão da separação de poderes. O que é que ele fala? Que cada poder ele tem, na verdade, funções a cumprir. O poder legislativo serve para editar leis, criar leis, e hoje, modernamente, serve também para fiscalizar o executivo. O executivo serve para fazer cumprir as leis e administrar. E o judiciário, ele serve para julgar. Funções típicas de cada um desses poderes. O legislativo, criar leis e fiscalizar o executivo. O executivo serve para administrar e cumprir as leis, e o judiciário serve para julgar. Contudo, podem existir, de acordo com a Constituição, o exercício de funções atípicas, mas quem vai dar isso é a Constituição. A Constituição Federal, excepcionalmente, permite que estes poderes exerçam funções atípicas. Ou seja, pode o legislativo julgar? Pode. Quem? O presidente da República em caso de crime de responsabilidade. O Senado Federal é quem julga o presidente em crime de responsabilidade. Então nós temos aí o poder legislativo, através do Senado Federal, exercendo de forma atípica o poder de julgar. Por quê? Porque não é dele, é do poder judiciário. Já o poder judiciário, ele pode, de forma atípica, exercer uma outra função. Qual? A de administrar. Por exemplo, quem é que administra o próprio STF? O STF administra a si mesmo, os tribunais de justiça administram a si mesmos, então isso é uma função atípica do poder judiciário. E por fim nós temos o poder executivo. O poder executivo também exerce funções atípicas de acordo com a Constituição. Por exemplo, legislar, a edição de medidas provisórias, por mais que medida provisória não seja tecnicamente lei, tem força de lei e cria situações de direitos e deveres a serem cumpridos. Então, a função de legislar através de medida provisória é uma função atípica do Poder Executivo, mas é uma função permitida pela Constituição. Então, perceba, vou voltar aqui para mim, então perceba que os poderes, eles estão sempre aqui nesse balanço, um tentando ser mais poderoso que o outro, um tentando ir mais à frente que o outro, e o outro puxando. Olha, você não vai não, volta aqui, tá certo? Então esse é o sistema de freios e contrapesos. Quando um tenta ir além, os outros vêm, opa, e puxam. Então, quando a Constituição fala em independência, ela está ligando a ideia do exercício de funções típicas, mas de harmonia, a ideia de funções atípicas. Os poderes são independentes e harmônicos. Eles ficam entre si conversando e um limitando o outro de forma que nenhum deles seja mais poderoso do que o outro, por fim, pondo em xeque a Constituição Federal, ok? É isso que você precisa saber sobre o artigo 2º, o sistema de freios
e contrapesos, ou checks and balances na teoria norte-americana. Professor, quer dizer então que o crime de responsabilidade é um exemplo do sistema de freios e contrapesos? Sim, é sim, sem nenhum problema. O presidente da República sendo julgado pelo Senado Federal e quem conduz o processo, quem preside o processo é o presidente do STF, mas quem julga são os senadores. E a gente vai falar um pouco mais disso de crime de responsabilidade à frente. Então tá aí, a gente encerra essa parte de princípios fundamentais. Agradeço você ter assistido essa aula, peço que você me siga no Instagram, @prof.ronaldorolim. E se você gostou da aula, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações, as novas aulas totalmente gratuitas como essa, em primeira mão. E se você acha que isso daqui vai ajudar alguém que esteja estudando para o OAB, na faculdade, ou até mesmo para qualquer concurso, porque o meu objetivo é colocar uma aula completa de qualidade para você que está me assistindo. Compartilha com essa pessoa. Compartilhe, se você acha que vai ajudar alguém, compartilhe. Você também cresce ajudando outra pessoa, pode ter certeza, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!